Que delícia é ser brindado com um confronto direto por vaga na Liga dos Campeões decidido por gol no último minuto. Se a Premier League não está nos trazendo emoção nas duas pontas da tabela, os rebaixados já estão definidos, o campeão também, pelo menos a briga por vagas europeias está bastante quente e segue esquentando. A gente vai focar aqui na briga por vaga na Liga dos Campeões. Na tabela, a gente tem nesse momento 5 clubes separados por 4 pontos, brigando por 3 vagas. Isso porque a gente considera que o Liverpool já está matematicamente classificado, né? O Arsenal está quase matematicamente classificado, mas é questão de uma confirmação protocolar. Então a gente tem numa Premier League com G5, 3 vagas restantes para Manchester City, Nottingham Forest, Chelsea, Aston Villa e Newcastle. O Newcastle é o outro que está nessa briga, então são 5 clubes brigando por 3 vagas, 2 ficarão fora da próxima Liga dos Campeões. E aqui a gente teve um dos últimos 3 confrontos diretos dentro desse grupo, né? O Manchester City consegue vencer o Aston Villa com um golzinho marcado no último minuto, marcado por Matheus Nunes. Veja só você. O Matheus, que vem sendo muito criticado, com certa razão, pela torcida do Manchester City nessa temporada, jogando adaptado de lateral direito, consegue hoje sair aqui como o grande herói da vitória desse Manchester City. O City abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo, numa jogada do Marmoush pela esquerda, cruzou, desvio, gol do Bernardo Silva, o primeiro do português nesse ano de 2025, o Bernardo que consegue marcar esse primeiro gol. Teve gente que viu falha do Dibu Martínez, eu não vi, o chute foi forte de perto, não acho que tinha muito mais para o argentino fazer. Não foi uma defesa, ele poderia ter defendido a bola, ele acaba defendendo, empurrando para o gol, mas eu não consigo achar muita falha dele nesse gol não, tá? Daqui a pouco falo do segundo, porque aos 15 a gente teve um pênalti, que para mim foi claríssimo, de Rúben Dias em cima de Jacob Ramsey. O árbitro de campo não deu, o VAR teve que chamar para corrigir o erro do árbitro de campo. Marcus Rashford pegou a bola e bateu com muita classe, com muita elegância para empatar a partida. E teve, evidentemente, uma batalha particular ali entre Marcus Rashford e torcida do Manchester City, entre torcida do Manchester City na direção do Marcus Rashford, claro, torcedor do Manchester United, anos e anos no clube rival do Manchester City, cresceu naquele clube, fez muitos gols contra o Manchester City e agora faz o 7º na carreira contra os Citizens, que se tornam assim a 2ª maior vítima da carreira do Marcus Rashford, empatados com o Liverpool. O clube que mais sofreu gols do Rashford foi o Leicester, com 8. City e Liverpool com 7 na 2ª colocação. E o Marcus Rashford é o 3º maior carrasco do Manchester City na Premier League, jogando aqui no Etihad Stadium. Ele chega ao 4º gol marcado contra o City aqui, jogando pela Premier League. Está atrás do Wayne Rooney, que tem 6, e do Jamie Vardy, que tem 5. O Rashford, torcedor do Manchester United, celebrou bastante e foi bastante perseguido pela torcida do City, que em certo momento do jogo começou a cantar músicas provocando o Manchester United, não o Aston Villa, evidentemente para tentar atingir o Marcus Rashford, que fez muito bom jogo, tá? Inclusive no primeiro lance da partida, com 20 segundos, fez uma grande jogada e colocou uma bola na trave do goleiro Ortega. O Ederson ainda está machucado e sem muita previsão de volta. Pois bem, o jogo não foi tão quente, teve alguns lances aqui, outros ali, mas a gente não teve uma porção de grandes lances, até que, no apagar das luzes, Jeremy Doku, que tinha entrado minutos antes, fez uma grande jogada pelo lado esquerdo, mais uma vez, do ataque do Manchester City, e ele cruza para Matheus Nunes, o lateral direito, que estava presente na pequena área, fazer o gol da vitória do Manchester City já aos 49 do segundo tempo. Aí eu acho que teve uma falha dividida ali entre Dibu Martínez e Pau Torres, porque, cara, algum dos dois tinha que ter cortado o cruzamento do atacante belga do Manchester City. Nenhum dos dois cortou. Matheus Nunes colocou números finais nesse placar. O City, portanto, pega o elevador para a 3ª colocação, 61 pontos, abre 4 do 6º colocado Chelsea e do próprio Aston Villa, claro, né? Villa e City, como abriram essa 34ª rodada, estão com um jogo a mais do que o restante
da tabela. O City, que agora tem 4 vitórias nas últimas 5 rodadas, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos em todas as competições. E detalhe, nos últimos 15 jogos de Premier League em casa contra o Aston Villa, 15 vitórias. É a segunda maior freguesia de toda a Premier League. A primeira também é aqui no Etihad Stadium, o Newcastle, que perdeu as últimas 16 visitas pelo campeonato inglês. O Aston Villa cai da sequência de 5 vitórias consecutivas na Premier League, uma derrota talvez um pouco injusta, porque o jogo tinha cheiro e cara de empate, mas em algum grau eu senti que o Unai Emery segurou demais substituições que poderiam ter trazido um pouco mais de impacto no jogo. Ele demorou, na minha interpretação, para colocar o Watkins, que arrebentou na última rodada contra o Newcastle e mais uma vez ficou no banco de reservas. Demorou para colocar o Asensio e demorou para colocar o Malen. 2 deles reforços trazidos e muito bem trazidos pela diretoria nessa janela de janeiro. Próximos compromissos de ambos os clubes: FA Cup, Copa da Inglaterra em Wembley, semifinais. No sábado, o Aston Villa enfrenta o Crystal Palace. No domingo, o Manchester City enfrenta o Nottingham Forest para ver quem é que consegue alcançar a grande final da Copa da Inglaterra e buscar um troféu para essa temporada no dia 17 de maio, também, claro, em Wembley. E na Premier League, como eu disse, ambos estão brigando por vaga na próxima Champions. Eu acho que o City já colocou um pé lá com essa vitória aqui hoje, porque era o jogo mais difícil, pelo menos em teoria. 4 rodadas finais para o City. Wolverhampton aqui, Southampton já rebaixadíssimo fora, Bournemouth aqui, Fulham em Londres. Dá para fazer 12 de 12. Dá para fazer 12 de 12. Aston Villa recebe o Fulham, visita o Bournemouth, recebe o Tottenham, visita o Manchester United. Um pouco mais difícil. Ainda assim, dá para fazer pelo menos 9 e 10. Tem que ver em qual sensação vai enfrentar o Tottenham e o Manchester United, né? Ali em meio a uma grande final de Europa League, talvez entre os dois, ou alguém vai estar com uma ressaca, ou os dois, né? Eliminados das semifinais da Europa League. Então a gente tem que dar uma olhada em qual contexto o Aston Villa vai receber esses 2 integrantes do Big Six que fazem uma temporada absolutamente vergonhosa dentro da Premier League. Uma observação final sobre esse jogo: faltam apenas 2 partidas de Kevin De Bruyne nesse estádio com a camisa do Manchester City. E isso, meus amigos, minhas amigas, me deixa muito triste.